Intenção da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,16, é uma coisa que nós podemos destacar. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então aqui está uma marca, ápice da condenação que Cristo dirige à igreja ali no Apocalipse. Nós vamos perceber que nas outras igrejas, como na expressão das igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, nós vamos encontrar a expressão em suas correções dizendo: tenho algo contra ti. Mas com Laodiceia a repreensão é muito mais dura, essa repreensão. Tu me repugnas. Isso é um juízo extremo que reflete o profundo desagrado que o Senhor Jesus Cristo tem com a condição espiritual que havia naquela igreja. Então isso é muito importante, meus irmãos, nós pensarmos nisso aí. A igreja do século XXI, no meu parecer, isso é uma forma minha de pensar, eu acredito que essa igreja no século XXI, ela está parecida com a igreja de Laodiceia, porque ela está enriquecida. Há muitas megas templos, homens bem-sucedidos no meio do povo evangélico, cristão de modo geral, porque eu não estou aqui para falar meramente da história da igreja. Eu poderia levar aqui dentro desse contexto contando a história da igreja, mas isso aqui é uma outra matéria que a gente vai estudar com mais detalhes, vocês que nos acompanham aqui nesses vídeos, sobre a história da igreja, sobre o que tem a história da igreja com essas 7 cartas. Mas nós não estamos falando da história da igreja, nós estamos falando de um período que a igreja está enriquecida, mas está morna espiritualmente. Você não vê a paixão da igreja hoje por almas. Há igrejas com milhares de fiéis, com muito grande membresia, mas com pouco interesse de expressar o amor pelo próximo, que é a real mensagem do Evangelho, o amor ao próximo. Então Jesus ele usa a metáfora da mornidão, essa metáfora da mornidão é expressamente uma metáfora gráfica, porque fala da água que chegava àquela cidade de forma morna e que não servia para saciar e nem para purificar. Era uma água desprezível. Então essa mensagem se aplica à condição de Laodiceia, cuja indiferença espiritual nem totalmente contra Deus e nem completamente dedicada a Ele. Então ele não era frio nem quente, vivia dentro de um meio termo. E esse meio termo é insuportável aos olhos do Senhor Jesus. No entanto, mesmo diante de uma repressão tão severa, o amor de Cristo ainda brilha sobre aquele local. Em vez de rejeitar aquela igreja de imediato, o Senhor Jesus oferece um chamado ao arrependimento. Nós estamos vendo aqui o amor incomparável de Cristo, o que às vezes nós, como seres humanos, não temos. Nós, como seres humanos, queremos condenar os outros, não dando nenhuma forma de chance. Mas Jesus trabalha de forma diferente. Ele quer o bem para o seu povo. Ele quer o melhor para o seu povo.
Então, quando ele faz esse apelo ao arrependimento, revela o coração de Deus, que mesmo diante da falha, ou da indiferença, ou do pecado, não desiste jamais do seu povo, mas atende e estende a mão para que ele volte ao fervor e ao compromisso do verdadeiro evangelho por intermédio do arrependimento. Então, qual é a resposta da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,17? Tu dizes, eu estou rico. Revela a expressão de uma desconexão profunda entre a autopercepção da igreja e a sua realidade espiritual vista pelo Senhor. Assim como és rico, então aqui vem da parábola de Lucas 12:19, que se gaba da sua abundância e faz planos egoístas para desfrutar a sua riqueza, sem levar em conta o juízo de Deus. A igreja de Laodiceia confia na sua prosperidade material e status, acreditando que isso é sinal de segurança e sucesso. A igreja se compara a um comerciante rico, alguém que prosperou nos negócios e se orgulha da sua autossuficiência. Essa atitude é evidente nas palavras: tornei-me rico, e que implica em uma confiança no esforço próprio e na habilidade que se ergue nos seus próprios méritos. Então é uma coisa que nós temos que parar para pensar. Se você está sendo altamente abençoado e próspero, você precisa entender que Deus é aquele que está te abençoando. E isso não é porque você é capaz, é porque você é fiel a Deus. Então nós temos que pôr tudo aquilo que conquistamos na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. No entanto, essa autossuficiência material, ela vai obscurecer a realidade espiritual da igreja em Laodiceia. Embora rica em termos materiais e mundanos, ela é espiritualmente pobre, cega e nua, conforme Cristo a expõe no mesmo versículo. Esse contraste entre a percepção humana e a realidade divina é algo devastador, pois revela a ignorância da igreja quanto à sua verdadeira condição diante de Deus. Então, a pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo: qual é a sua perspectiva de vida cristã?